Fala pessoal que vai fazer a prova para PEMERGE, ano de 2023, cargo de soldado. Vamos para mais um tópico da nossa matéria Direito Penal, que é o tópico das penas. Galera, nessa aula de hoje nós vamos matar mais um assunto aí do seu edital, o último assunto que nós vamos estudar da parte geral do Código Penal. Lembrando, pessoal, que o Código Penal, ele trata, ou melhor dizendo, as matérias do seu edital que correspondem à parte geral do Código Penal são 5. Sendo que a última é a parte que é da ação penal, que é um tema que a gente estuda lá em processo penal, portanto, nós não vamos ver aqui em direito penal, vamos deixar para ver isso de maneira mais completa lá na matéria processo penal, tranquilo? Terminando aqui, a gente já entra na nossa matéria relacionada à parte especial dos crimes contra a pessoa. Galera, vamos lá então, vamos analisar as penas que estão previstas no nosso código. E eu já quero começar falando com vocês acerca do tipo de abordagem que a gente vai fazer nessa matéria, pessoal. Eu sou assinante de um cursinho grande, tá? Eu tenho isso porque de vez em quando eu quero fazer uma consulta, quero pegar um material, quero fazer uma comparação. Então eu sou assinante de um cursinho grande. Galera, e eu vi o cursinho deles para PEMERGE. Cara, essa matéria das penas são 15 vídeos de, em média, 35 minutos cada um. É um negócio, assim, absurdo de gigante, pessoal. Absurdo de gigante. Por quê? Porque é uma matéria muito grande mesmo. Tá? Quando você pega ela nos livros, ela tem muita jurisprudência, ela se mistura com a LEP, ela tem muita súmula. Então acaba que essa matéria se torna uma matéria grande mesmo. E se a abordagem feita para vocês não for abordagem direcionada, cara, o conteúdo é gigantesco. Só que nós aqui, pessoal, nós temos uma aula específica para o pessoal que vai fazer a prova da PEMERGE. Então vocês vão ver que eu vou terminar essa aula de hoje em, no máximo, estourando 1 hora. Provavelmente em 40, 45 minutos. Por que que eu vou conseguir dar para vocês em 40, 50 minutos o que os outros cursinhos maiores dão em 15 aulas de 35 minutos? Porque a nossa abordagem aqui é uma abordagem direcionada. Estamos economizando o seu tempo, tá bom? Então vamos lá, galera. A nossa abordagem é uma abordagem literal. Por quê? Porque teu edital, ele copia e cola os tópicos do Código Penal. Então ele vai cobrar de você a literalidade do código. Outra coisa, essa matéria aqui é uma matéria de pouca relevância para o concurso de vocês. Por quê? Porque a IBAD só tem uma questão sobre isso aqui. Outro ponto também é que essa matéria não é cobrada nas provas internas da PEMERGE. Outro ponto também, que ela vai dizer que porque ela é de baixa relevância, porque ela é uma decorebinha, assim, miserável, tá? Ela é só decoreba de artigo de lei. Tem bastante regrinha diferente, e aí acaba, pessoal, que pro nível de prova de vocês isso aqui não é muito aplicável. Para quem costuma cair esse tópico aqui das penas, costuma cair com bastante regularidade, pro pessoal que vai fazer, por exemplo, para a polícia penal, porque nesse tópico das penas a gente acaba estudando a LEP mais ou menos juntos, tá bom? Cai também para a galera que vai fazer prova para juiz, promotor e defensor público. Esses são o que a gente pode chamar de público-alvo dessa matéria aqui, que, na verdade, para eles é uma matéria de bastante relevância. Para as outras carreiras, ela perde muito da sua relevância, tá bom? Vamos lá, então. Lembrando que você vai estudar a literalidade do Código Penal e você vai precisar ler o Código Penal também, tá, pessoal? Porque aqui a gente vai pular alguns artigos e pode ser que cobrem esses artigos que a gente pular, mas a probabilidade de cobrar essa matéria é muito pequena e de cobrar esses artigos que a gente vai pular é muito menor ainda. Mas eu acho que aí vale a pena você dar uma lida ou duas no tópico inteiro das penas lá que está no seu Código Penal. Se você ainda não tem um Código Penal, nós temos aqui uma apostila de legislação na qual a gente compilou todas as leis que estão no seu edital. E nós distribuímos para vocês por apenas R$ 57,00. E de quebra, nós dividimos elas por matéria do edital e colocamos os tópicos do edital no início de cada uma delas. Depois vem a legislação. As matérias do edital servem mais ou menos ali como se fosse um sumário, tá bom? Porque a gente procura seguir a ordem que está no edital. Isso é perfeito para você na hora de fazer o seu estudo e a sua revisão, porque você vai poder seguir ponto a ponto no que está do edital, tá? E nós tiramos tudo aquilo que não cai, tá, pessoal? Inclusive nas leis especiais, por exemplo, no caso de ECA, eu só deixei a parte dos crimes. Porque quando cai ECA em direito penal, cai a parte dos crimes. Então eu tirei o resto. Eu fiz a mesma coisa com várias outras normas, tá? Estão ali na legislação penal especial. O Código Penal não vai ter todo, eu tirei tudo que não está no edital. O Código de Processo Penal não está todo, eu tirei tudo que está no edital, que não está no edital, melhor dizendo. Então, galera, é uma apostila, não é uma apostila só com o principal, tá? Mas é uma apostila só com o que tem no edital.
Em alguns assuntos a gente acaba fazendo só com o principal, porque a gente tira o que não tem chance de cair. O Estatuto do Idoso só cai a parte dos crimes. Por que você vai estudar o Estatuto do Idoso inteiro, por exemplo? Aí eu deixo os artigos iniciais ali só para você ter uma ideia e coloco os crimes, tá bom? Então a apostila está muito boa. Para o pessoal que assina o nosso curso, na nossa plataforma, a apostila é gratuita, é só baixar. E outra informação também relevante é que nós estamos com uma promoção, galera, você não pode perder, tá? Promoção que está acabando. O nosso curso está saindo por R$397, essa promoção está acabando. Corra para você adquiri-lo. Vamos lá, galera? Vamos começar a nossa aula? E outra coisa também, mais um assunto, o último, para a gente entrar na aula de vez, que são os nossos simulados. Nós já lançamos o simulado de direito administrativo, eu vou colocar o link aqui embaixo, apenas R$60, 50 questões com correção ao vivo, tá? De quase todas as questões, algumas a gente pula que são muito fáceis. Outra coisa, o simulado está em formato de formulário, você faz o simulado e no final ele já te dá a resposta, já diz quais questões você errou, e também você tem ele em PDF, que fica disponível 8 dias depois, tá? Depois que você assina o nosso simulado. Então, galera, eu te recomendo de você fazer o nosso simulado, porque o de direito administrativo tem as questões internas dos concursos internos da PMERG, tá? Sem falar a correção em vídeo. Então, eu acho que vale muito a pena. E depois nós vamos estar fazendo de penal e das outras matérias também e colocando um link para vocês. Quem é da nossa plataforma já sabe, é de graça, não paga nada, tá bom? Vamos lá? Tipos de pena. Vamos começar a nossa exposição. Tipos de pena, galera. Pessoal, o Código Penal ele prevê 3 tipos de pena, tá, galera? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Galera, como é que funciona a parte especial do Código Penal? Ela diz a conduta e diz a pena, tá? Por exemplo, matar alguém, pena de reclusão de 6 meses a 20 anos e multa. Galera, quando vem a pena, só vem previsto a privativa de liberdade e a multa, se houver. Nem todos têm previsão de multa, tá? Mas normalmente, ou sempre vem a privativa de liberdade, melhor dizendo, sempre vem a privativa de liberdade e às vezes vem a multa cumulativamente. Por quê? Porque a pena de multa sempre acompanha as outras, tá? Nós temos uma hipótese excepcional que ela tem um caráterzinho substitutivo, mas a regra é, ela sempre acumula com as outras, tá bom? Fica com a regra que é o suficiente para sua prova. E aí, galera, as penas restritivas de direito, elas até aparecem na legislação especial, tá bom? Algumas muito específicas, mas as que estão no Código Penal, elas não aparecem lá na parte especial do Código Penal. Você nunca vai ver, por exemplo, crime de furto, pena, prestação de serviço à comunidade. Você não vai ver isso. Você vai encontrar, claro, na legislação especial, na legislação de trânsito, você vai encontrar também na lei de drogas. Então lá você vai encontrar, tá, a previsão direta de pena restritiva de direito, mas no Código Penal você não vai encontrar. Por quê? Porque no Código Penal ela tem caráter substitutivo das penas privativas de liberdade. Então a pena privativa de liberdade ela é substituída pela restritiva de direito. Então você não vai encontrar nenhum crime que preveja uma pena restritiva de direito. Não há essa possibilidade dentro do Código Penal. Tranquilo? Então ela tem caráter, ela é autônoma, porém ela tem caráter substitutivo, tá? Já a de multa, ela sempre acompanha a pena privativa de liberdade na sua combinação, e se a pena privativa de liberdade for substituída por restritiva de direito, vai ficar restritiva de direito mais a multa. Show de bola? Vamos lá então, galera, para a pena privativa de liberdade, que é a primeira das 3. Começando, nós vamos já analisar a característica básica dela, ela priva da liberdade. Professor, parece meio óbvio, né? Você tá chovendo no molhado. Não, galera, não tô. Por quê? Porque quando vocês verem a gente corrigindo as questões, vocês vão observar que existem questões que colocam assim, ó, são espécies de penas restritivas de direito. Opção A, reclusão. Opção B, obrigatoriedade de passar o final de semana preso. Opção D, opção C. Aí vem opções que dizem que a pessoa vai ficar agarrada, vai ficar presa. Galera, se vai ficar presa, não é restritiva de direito, é privativa de liberdade, tá bom? Então a característica básica da privativa de liberdade é que ela priva da liberdade. Parece óbvio, parece redundante, mas cai em prova. E por que cai em prova, eu coloquei aqui, tá bom? E ela pode ser, galera, substituída por uma restritiva de direito quando preencher os requisitos e cumulada com a pena de multa. É o que eu disse aqui antes, tá bom? Só que aqui eu coloquei de maneira mais clara. Ela pode ser substituída, mas a previsão é dela. A previsão lá, sei lá, de 1 a 4 anos, no caso do furto. Tem a previsão da privativa de liberdade.
Na hora de aplicar, pode ser substituída, mas a previsão é da privativa de liberdade. E pode ser acumulado com multa também, como eu já disse. Espécies ou modalidades de privativa de liberdade, tá? Esquece agora restritiva de direito e multa. Tô só falando agora da privativa de liberdade. Espécies são duas: reclusão e detenção. São as duas espécies. Então você vai encontrar lá no Código Penal reclusão de, detenção de. Qual é a diferença, pessoal? Tem algumas diferençazinhas. A gente não precisa se aprofundar nelas, tá bom? A principal que eu quero destacar aqui para vocês é que a de reclusão admite os 3 regimes de cumprimento. Já a detenção, ela só admite o semiaberto e o aberto. A gente vai falar no próximo tópico sobre esse assunto, tá? Então, a pena de reclusão, o camarada pode começar no fechado, no semiaberto e no aberto. Já a de detenção, ele só pode começar no semiaberto ou no aberto. E aqui semiaberto tá junto, pessoal, porque isso aqui é a nova grafia da língua portuguesa. No código vocês vão ver com hífen, tá bom? Vocês vão encontrar com hífen. Avançando, regime de cumprimento. Galera, aqui eu já estou falando de progressão de regime, tá? Aqui eu estou falando de progressão. Aqui eu estou falando de progressão de regime, tá? As penas no Brasil são cumpridas, as penas privativas de liberdade são cumpridas de modo progressivo. O que isso significa? Tendo em vista as finalidades da pena, uma delas é ressocialização, uma delas, existem várias finalidades, uma delas é ressocialização, é a reintegração do criminoso à sociedade. Tendo em vista isso, a forma como as penas privativas de liberdade são cumpridas no Brasil é uma forma escalonada, é uma forma progressiva. Ele começa num regime mais grave e vai caminhando em direção a um regime mais brando. E aí, galera, esse regime pode começar no fechado, depois de um tempo ele vai para o semiaberto, depois de um tempo ele vai para o aberto, tá? Esse escalonamento, esse percurso, essa progressão é feita nos termos que estão previstos no artigo 112 da LEP, que não cai para vocês, tá bom? Só basta você conhecer o básico. Existem 3 regimes de cumprimento de pena e a característica básica de cada um deles, tá? Onde eles são cumpridos. Tranquilo? Então você tem na privativa de liberdade as modalidades, que são reclusão e detenção. A reclusão admite as 3 modalidades a depender do tamanho da pena, tá? E a de detenção só admite semiaberto e aberto, tá bom? Ela não pode começar no fechado. Pode ir para o fechado? Pode, em caso de regressão. Ele pratica, por exemplo, uma infração grave, outro crime, enfim. E ele pode regredir para o fechado, mas inicialmente só pode ir no semiaberto ou no aberto. Então, pena de reclusão pode iniciar em qualquer um dos 3. Pena de detenção só pode iniciar no semiaberto ou no aberto, tá? Lembrando que o regime aqui de cumprimento tem relação com a progressão, tá bom? Com a progressão do cumprimento da pena. E aí, galera, dadas essas informações básicas, nós vamos agora para a leitura do código, que é o que cai, tá? Conforme vocês assistirem a nossa aula de correção de exercício, vocês vão ver que o examinador ele copia e cola o que está no código. Então eu quero que você entenda o básico, tá bom? O básico é, na hora de prever a pena privativa de liberdade, o código vai dizer se é reclusão ou se é detenção. Já vai dizer isso de cara. Qual a repercussão prática disso para vocês? Repercussão prática. A de reclusão, ela pode iniciar nos 3 regimes. A de detenção só pode iniciar nos mais brandos, no semiaberto ou no aberto. Entendeu isso, pessoal? Assentada, galera, essa premissa, nós vamos agora falar para vocês aqui, basicamente, outras informações relacionadas a isso. Por exemplo, prisão temporária. Prisão temporária, melhor dizendo, interceptação telefônica. Interceptação telefônica só cabe para crimes de reclusão, não cabe para crimes de detenção. Tá bom? Isso aqui, galera, é uma previsão, tá? Expressa, tá lá na lei, tá bom? Existem outras diferenciaçõezinhas? Existem. Mas a principal e o que cai na prova, poderia cair na prova para vocês é essa daqui, tá? A forma inicial do cumprimento de regime. Show de bola? Vamos agora para a leitura do Código Penal, porque como eu disse, conforme vocês virem nas questões, é copiar e colar do código, então a gente tem que conhecer aqui a leitura do código. Vamos lá. Pena privativa de liberdade pode ser de reclusão ou detenção. Dito isso, artigo 33. A pena de reclusão
deve ser cumprido em regime fechado, semiaberto ou aberto. Show de bola, já tínhamos falado isso. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto. Jefferson, como é que eu vou saber se é reclusão ou se é detenção? Vai estar previsto no crime. Vai estar previsto lá no homicídio, no aborto, vai estar previsto lá no furto, vai estar previsto lá no roubo, tá? Eles vão dizer lá expressamente, tá bom? Então, depois que você vê lá na parte especial, aí você vai poder perceber se pode começar direto no fechado ou não. Se for reclusão, pode começar no fechado. Se for detenção, não pode começar no fechado. Então, a detenção ela começa no semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado, tá? Então, a gente chama de regressão, mas o regime inicial só pode ser semiaberto ou aberto no caso da detenção. Depois, vem as explicações dos regimes, tá bom, pessoal? Considera-se, letra A, regime fechado, a execução de pena em estabelecimento. É isso aqui que cai, ó. Estabelecimento de segurança máxima ou média. Pode vir aparecendo também a palavra presídio, tá, pessoal? B, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É assim que aparece na prova. 3, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Aqui é uma casa que não tem os rigores de um presídio, tá bom? A pessoa tem mais liberdade para entrar e sair e tudo mais. Depois eu vou estar falando sobre isso aqui com vocês, tá? Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade, ou as penas privativas de liberdade, deverão ser executadas em forma progressiva. Isso aqui eu já tinha falado para vocês. Segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Claro que se for reclusão, tá bom? Então, ó, superior a 8 anos, fechado. O condenado não reincidente, se for reincidente, na teoria, pessoal, estou falando de jurisprudência não, tá? Na teoria, na literalidade do código, ele vai direto para o fechado, tá? O reincidente. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, quer dizer, mais de 4 e até 8, poderá, desde o princípio, cumprir em regime semiaberto. E, por fim, o C, o condenado não reincidente, como eu falei, o reincidente, a gente pode, sem considerar a jurisprudência, já começar no fechado, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. E aí, galera, fica mais ou menos assim, ó. Aberto, semiaberto e fechado. Aberto, de 0 até a menor ou igual a 4, tá bom? De 4, semiaberto, de 4 a menor ou igual a 8. Fechado, de 8 em diante. Então você vê que o segundo aqui, ele sempre está incluído, tá bom? O segundo aqui sempre está incluído. Tá na modalidade mais branda. Tranquilo? Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59. Galera, o artigo 59, ele fala sobre as circunstâncias pessoais, que a gente chama, na verdade, de circunstâncias judiciais, tá bom? A culpabilidade do agente, a gente leva em consideração o prejuízo que ele causou, o tamanho do dano, a personalidade dele, a conduta social dele. A gente leva em consideração esses vários fatores aí, tá bom? Isso aqui você não precisa decorar. Inciso 3º, condenado por crime contra... Quer dizer, às vezes o camarada, ele tá com isso aqui favorável, ele tá com a pena menor do que 4 anos, igual ou menor a 4 anos. Mas o camarada tem uma personalidade, ele tem uma conduta social completamente reprovável. Aí, nesse caso, o juiz pode jogar para o regime mais gravoso, tá bom? Tem que justificar? Tem. Mas é possível, é isso que eu quero dizer. 3º, condenado por crime contra a administração pública. Tem uma especificidade, tá, galera? O condenado por crime contra a administração terá progressão de regime do cumprimento... Regime do cumprimento da pena condicionado, quer dizer, ele tem a progressão
condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Se ele praticou o crime contra a administração, exemplo, ele praticou um peculato desvio, ele desviou um dinheiro público. Para ele progredir de regime, do aberto, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele tem que reparar esse dano, tá? E o Supremo já disse que essa norma é constitucional. Bom, é claro que existe exceção se ele for capaz de repará-lo, tá? Vamos para o próximo. Detalhes de cada regime. Pessoal, cada regime aqui, ele é detalhado em um artigo do código, tá? Vou ler esses artigos? Não, não vou ler. Eu vou ler só alguns dispositivos desses artigos. Na verdade, eu vou ler 50% deles, tá bom? Porque eventualmente cai numa questão de copiar e colar, e por isso eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Lembrando que o 34 está se referindo ao fechado, o 35 ao semiaberto e o 36 ao aberto, tá? Vou até colocar isso aqui, fechado, semiaberto e aberto eu nem coloquei. Vamos lá. E qual é o critério, Jefferson, adotado para colocar isso aqui? O critério é, eu vi em outras questões de prova de nível mais fácil, tá bom? Vamos lá, artigo 34, parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o período noturno. Galera, uma observação, tá? Vocês vão aprender comigo lá no artigo 5º, lá em Direitos Humanos, que é vedado os trabalhos forçados. Galera, não é porque é vedado o trabalho forçado que é vedado o trabalho obrigatório. Na nossa legislação, o trabalho do preso é obrigatório. Se ele não trabalhar, ele não progride de regime. Ué, Jefferson, mas eu aprendi que não era possível obrigar o preso a trabalhar. Não é possível forçar o preso a trabalhar. Mas é possível obrigá-lo. Como que você obriga ele? Se você não quiser, tem trabalho e você não quer trabalhar, você não progride. O que a gente tem que cobrar como sociedade, pessoal, é que a administração pública arrume trabalho para eles, faça parcerias com empresas para trazer trabalho para eles, para que eles possam efetivamente trabalhar e, no caso de reparar dano para a sociedade, ajudar a família deles aqui fora, entendeu? Porque tem filho, tem criança aqui. Se ficar largada, pode entrar na mesma vida. Então é necessário a gente cobrar da administração pública que consiga fazer essas parcerias para levar emprego lá para dentro. Por quê, pessoal? Porque o trabalho do preso é obrigatório, tá? E ele fica sujeito a trabalho no período diurno, durante o dia, e isolamento durante o período noturno. O trabalho externo é admissível, tá bom? Pessoal, o trabalho externo é admissível, desculpa ter aparecido isso aqui para vocês. Felizmente, tem que colocar meu celular no silencioso, que de vez em quando eu fico recebendo ligação, aparece aqui no tablet. Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Vai ficar me atrapalhando isso aqui agora. Desculpa, pessoal, vamos continuar. Então, galera, é possível o trabalho externo? Eu já vi pegadinha de prova assim, tá, galera? Falando que não é admissível o trabalho externo no regime fechado. É sim, pessoal. Só que observe bem, ó. Em serviços ou obras públicas, tá? Então, cabe no regime fechado desde que seja em serviços ou obras públicas. Na prática não é feito isso, galera, porque isso aqui tem muito risco, né? Lá nos Estados Unidos você vê filmes americanos mostrando as pessoas com bola no pé, bola de ferro e tal. Então, isso aqui não vai ser admitido no Brasil. Então, acaba que é muito arriscado e com pouco proveito, né? Então, não rola. Principalmente a galera do regime fechado, que é a galera que praticou crimes de alta periculosidade, normalmente, salvo no caso do reincidente que praticou um crime menor. Mas, normalmente, quem praticou crime no regime e está no regime fechado é porque ele tem uma condenação superior a 8 anos, né? Pelo menos a regra. Vamos lá, semiaberto. 35, parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período noturno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, ele trabalha só repete aqui que é colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de 2º grau ou superior. Galera, o camarada, ele pode sair do presídio, tá? Ele pode sair do presídio com a finalidade de trabalhar e de estudar. É permitida essas saídas. Inclusive, algumas pessoas chamam isso de saidinhas. Na verdade, pessoal, é um pouco mais complexo, tá? Essa saída aqui é uma saída que a gente pode chamar de saidinha, que pode ser diária, de segunda a sexta, né? Durante a semana. E também
existe as saidonas. E eu não vou tratar aqui. Não cai para vocês, vamos passar batido. Enfim. E de multa, Jefferson? O aberto. O aberto eu não preciso mencionar porque eu não vi nenhuma questão sobre ela nas provas de nível mais fácil, tá? Isso aqui eu acho que é mais do que suficiente para vocês. Depois, claro, leiam os artigos, né? Leiam os artigos que a gente mencionou para vocês poderem se aprofundar mais um pouco. Continuando, pena restritiva de direitos. Galera, aqui na pena restritiva de direitos, nós temos uma pena autônoma, porém substitutiva. E por que ela é substitutiva? Ela não está prevista na parte especial do Código Penal. Se você for lá na Lei de Drogas, no artigo 28, você vai ver lá, previsto expressamente para o caso do porte, porque a gente chama, né? Crime de porte de droga para uso pessoal. Esse crime, ele tem uma previsão de 3 penas restritivas de direito para ele. Só que aí, galera, é lá, tá bom? No Código Penal você não vai encontrar. No Código Penal você vai encontrar a previsão de penas privativas de liberdade com a possibilidade dela ser substituída pela restritiva de direitos. E as espécies restritivas de direitos estão previstas no artigo 43 do Código Penal, que diz o seguinte: as penas restritivas de direitos são, 1. Prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária aqui, galera, é, por exemplo, pagar um determinado valor para a vítima, para os seus familiares, dar cesta básica para uma instituição de caridade. Isso aqui é pena pecuniária. Perda de bens e valores. Normalmente aqui esses bens e valores são bens adquiridos aí ilicitamente, como produto ou proveito do crime, tá bom? Esse aqui foi vetado. Prestação de serviço à comunidade, entidades públicas. Provavelmente esse aqui é o mais gravoso, que obriga a pessoa a ter que trabalhar numa creche, num abrigo de idosos, tá? Interdição temporária de direitos. Por exemplo, nós temos previsão lá no CTB, que é a suspensão do direito de dirigir. Nós temos também a possibilidade de suspensão aí do exercício de uma atividade pública, de uma função pública. Nós temos também limitação do final de semana, a pessoa tem que ficar recolhida à sua casa durante os finais de semana, tá bom? Não é recolhido na casa de albergado não, tá, galera? Que aí seria regime aberto. É recolhido no seu domicílio, na sua casa. E aí, galera, essas hipóteses aqui estão esmiuçadas nos artigos 45 a 48 do Código Penal. Vai explicar com maior detalhamento cada um deles. Esse tipo de questão que cobra isso aqui, eu acredito que é de um nível um pouquinho acima do padrão de prova de vocês, porque isso aqui é uma decorebinha mais pesada, tá bom? Mas, quando você estiver lendo o código, não deixe de ler. Só não coloque isso aqui no seu resumão Prime, porque eu acho que não seria útil. Avançando, requisitos para essa substituição da pena privativa, vou botar aqui, pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direitos. Quais são os requisitos para essa substituição? Aí vem aqui o artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas, olha aqui, ó, e substituem a pena privativa de liberdade quando aplicada. Aí vem os requisitos. Galera, antes de ler isso aqui, eu já quero tratar dos requisitos aqui direto com vocês, tá? Porque eu já esmiucei aqui, tá bom? O primeiro requisito, galera, é o crime ser culposo, e aí não importa a pena, tá? Não importa a pena, ou o crime ser doloso. Se o crime for doloso, aí tem 2 sub-requisitos. Quais são? A pena aplicada, aqui eu não estou falando pena abstrata, aqui eu estou falando da pena aplicada. Ela tem que ser inferior ou igual a 4 anos. Ela não pode ser maior do que 4 anos. Então o camarada praticou um crime, sei lá, de apropriação indébita, e ele foi condenado a uma pena de 2 anos. Pode substituir essa pena por pena restritiva de direitos? Se os outros requisitos estiverem preenchidos, pode. Por quê? Porque a pena aplicada é inferior a 4 anos. Show de bola? Vamos avançar. B. Esse crime doloso também tem que ter sido aplicado, tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, ó, não cabe... Ó, vou colocar assim, ó. Cabe, ou melhor, exemplo, né? Exemplo. Cabe no furto. Não cabe no roubo. Tá bom? Cabe no furto, mas não cabe no roubo. Por quê? Porque no furto
você não tem um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? E no roubo, você tem necessariamente um emprego de violência ou grave ameaça. E no homicídio? Galera, a mesma coisa. Tá? Você tem um emprego da violência ou grave ameaça. Você tem que ter matado a pessoa de alguma forma que tem implicado em algum tipo de violência. Como é que você vai matar alguém sem violência, né? Matou no susto. Beleza, tá, vamos cogitar essa hipótese, tá bom? É meio bizarra, mas a gente pode cogitar essa hipótese. Mas não quero complicar as coisas nesse momento. Vamos continuar. E aí, galera, até porque para dar o susto, o mínimo que você tem que ter tido é uma grave ameaça, né? Senão entra no culposo, tá bom? Então, se houve grave ameaça, também não cabe restritiva de direitos. Se foi um susto de brincadeira, aí entra no culposo. Vamos lá. Segundo, não reincidente em crime doloso. Galera, ele não pode ter sido reincidente em crime. Isso aqui vai ser importante na hora dos exercícios, tá? Diferente de contravenção penal. Contravenção penal, pessoal, é um crime que a gente chama de crime anão. São crimes, são uma espécie de delito que tem uma pena bem pequenininha que está previsto na lei de contravenções penais. Essa lei não cai para vocês, a gente não estuda ela com profundidade, tá? Segundo lugar, diferente de crime culposo. Aí eu já tinha colocado aqui embaixo isso, essa observação, ó. Observação 2, não cabe para contravenção, não cabe para crime culposo, tá bom? Não cabe. Então eu vou botar aqui um X. E vou fazer isso aqui melhor. Crime e doloso. Show de bola? Outra coisa, pessoal, essa reincidência aqui, existe uma previsão de que cabe mesmo se houver reincidência, tá? Essa reincidência não foi específica e as circunstâncias foram favoráveis, tá bom? Depois a gente vai lê-la conforme a gente voltar para o slide anterior. E por fim, as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Culpabilidade do agente, a repercussão do dano provocado, a personalidade, a conduta social dele. Todas essas circunstâncias são levadas em consideração para ver se substitui a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. E aí, Brasil, voltando para cá, vamos fazer agora a leitura, porque como eu disse para vocês, quando o examinador cobra, ele gosta de cobrar a literalidade, tá? Então, ó, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem. Por que elas são, galera, autônomas? Porque elas não são necessariamente cumulativas. Elas podem ser aplicadas de modo isolado, tá? E elas substituem as penas privativas de liberdade. Elas são substitutivas, conforme já tínhamos dito antes. Quando? Aí vem os requisitos. E nós já analisamos os requisitos, tá? Primeiro requisito, aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Esse 1 aqui, o que a gente tratou nessa parte aqui, tá bom? 2, o réu não for reincidente em crime doloso, tem que ser crime e tem que ser doloso. Se já tiver praticado uma conduta culposa anteriormente, tiver uma condenação por isso, não faz diferença. Em terceiro lugar, aí vem, quando eu boto 59, não é porque aqui está escrito 59 não, tá, galera? Porque essa é a descrição que está aqui, ela se assemelha à descrição do artigo 59, que são os critérios utilizados pelo juiz na hora da aplicação da pena, tá bom? Então vamos lá. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Quer dizer, as circunstâncias judiciais precisam ser favoráveis. E por fim, o parágrafo 3º, que cria uma exceção aqui para reincidência. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime. Ou seja, não cabe na reincidência específica, tá? Essa colher de chá aqui só cabe na reincidência geral. Qual é a diferença da reincidência geral para a reincidência específica? O camarada pratica um crime de furto, e é condenado e depois pratica um segundo crime de furto. Trata-se de uma reincidência específica. O camarada pratica uma lesão corporal no trânsito e depois pratica um roubo. Não é reincidência específica. Show de bola? Próximo, vamos falar da aplicação da PRD, tá? Da Penas Restritivas de Direito. Artigo 44, parágrafo 2º.
Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa. Lembra que eu tinha falado com vocês? Ó, tem uma multa aí que ela não é cumulativa não, tá? Ela pode ser substitutiva. Mas esquece a informação, fica na mente que ela é cumulativa porque pro teu nível de prova é isso que importa. Ela pode ser substituída por multa se a condenação for igual ou inferior a 1 ano ou por uma restritiva de direitos. E aí, qual restritiva de direitos? Tem aquele rol que a gente mencionou aqui, tá bom? Multa tá aqui dentro, pessoal? Não, multa não está aqui dentro, tá? Eu vou até colocar aqui que multa não é restritiva de direitos. Multa não é pena restritiva de direitos. Multa é uma pena cumulativa, tal qual a pena restritiva de direitos, tá? Aqui ela pode substituir, tá bom? Se a condenação for inferior a 1 ano ou por uma restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, quer dizer, PRD mais multa, ou 2 restritivas de direito. Show de bola? E revogação, galera. Galera, tu tenha consciência que isso aqui é um benefício que a legislação está dando para o indivíduo? Se é um benefício, galera, tem requisitos para ele ser usufruído. Se ele não cumprir esses requisitos, ele perde esse benefício e a pena dele volta a ser de privação de liberdade. Então, ele precisa cumprir esses requisitos. Por exemplo, ele tem que prestar serviço à comunidade. Ele vai lá e não quer prestar. Nesse caso, galera, por ele estar descumprindo os requisitos legais, ele deverá necessariamente voltar para a pena dele de privação de liberdade. Olha como é que está escrito. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu descumprimento injustificado da restrição imposta, tá? Então, quando ocorrer o cumprimento injustificado da restrição imposta. Então, qual é a restrição imposta? Aí tem aquelas que a gente viu, né? O pagamento de multa, o pagamento de multa não como autônoma, tá? Mas a perda de bens, a pena pecuniária, a limitação de final de semana, qualquer uma dessas que está aqui, ele vai lá e descumpre, tá bom? E aí, como ele descumpriu, a pena dele restritiva de liberdade vai ser convertida, a pena dele restritiva de direitos vai ser convertida em privativa de liberdade novamente, tá? E aí, no cálculo da privativa de liberdade, você vai excluir o que já foi cumprido como restritiva de direitos. E aí a gente acaba a restritiva de direitos e começa a pena de multa. Galera, como eu disse, isso aqui é uma pena cumulativa, como regra, tá? Esquece aquele detalhe lá da restritiva de direitos. Para a tua prova, ela é regra cumulativa. Cumulativa com quem? Cumulativa com as privativas de liberdade. Então, você vai lá no Código Penal, você vai encontrar pena de reclusão de tanto a tanto e multa. Então, ela é cumulativa. Por que eu estou enfatizando que ela é cumulativa? Porque tem questão de prova que diz que ela pode ser aplicada de modo isolado. E não pode, pessoal. Não pode. Tá? Ela tem que ser cumulativa. Ela só é aplicada de modo isolado lá nas contravenções penais que não caem para você. Tá bom? Então ela é cumulativa. Previsão. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Acredite se quiser, o examinador Alma Cebosa, ele troca essa expressão daqui, da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Então, como é que é o cálculo? O juiz fixa a quantidade de dias multa, tá? Será, no mínimo, de 10, quantidade de dias multa. Quantidade de dias multa será, no mínimo, de 10, no máximo de 360, tá bom? Então, o juiz vai fixar, em primeiro lugar, a quantidade de dias multa, que vai ser a pena em dias multa, e depois ele vai fixar o valor de cada dia multa. E aí vem o segundo. O primeiro critério, pessoal, é baseado na gravidade do crime. O segundo critério é baseado na condição financeira da pessoa, tá? O valor de dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal, tá? Então ele tem que ser, no mínimo, o dia multa de 1/30 do valor do salário mínimo mensal. Então vamos dizer que o salário mínimo é R$1.000. Tem que ser, no mínimo, 1/30. 1.000 dividido por 30. Tá? Então fica 0 corta com 0, 100 dividido por 3. Eu estou levando em consideração o salário mínimo de R$1.000 para facilitar o cálculo. 100 dividido por 3 vai dar R$333,33 a dízima periódica, tá bom? Então daria aí
R$ 33,33 cada dia multa. Vamos continuar. Vigência ao tempo do fato. Nem superior a 5 vezes o salário. Então, ele pode também tacar um salário mínimo lá nas alturas. Bom? Então, ele fixa a quantidade de dias multa, por exemplo, foi um crime grave. Aí ele vai lá e fixa 200 dias multa. Tá? E aí, tendo em consideração a capacidade econômica do agente, ele vai fixar o valor do dia multa. Digamos que seja fixado no valor de R$100 cada dia multa. O camarada vai ficar devendo quanto? 200 vezes 100. Ele vai ficar devendo 20 mil. Tá bom? Ele vai ficar devendo o valor de 20 mil do multa, pode ser parcelado e tal, essa parte a gente não vai se preocupar muito com ela não, tá bom? Só observe isso aqui porque em questões de nível mais fácil é isso aqui que é cobrado. E aí, galera, a gente passa para outro assunto. Mas Jefferson, tem mais coisa lá no Código Penal. Mas Jefferson, na aula que eu assisti, que eram 15 aulas de 35 minutos cada uma, falava mais coisa. Pessoal, aqui a gente não está preocupado com isso. Aqui a gente está preocupado com o que realmente importa, tá bom? E lembrando, eu estou preparando vocês para fazer uma prova de nível raso. De nível raso, que vai cobrar a literalidade da lei. Então, e dentro de um assunto que tem pouca probabilidade de cair. Então não se preocupe com tudo, foca no principal, tá bom? Vamos agora para a suspensão condicional da pena, galera. O que é a suspensão condicional da pena? Também chamada de sursis. O professor está escrito sursis, eu sei. Mas, como é um termo francês, a gente chama de sursis, tá? O camarada foi condenado a uma determinada pena, mas ele não precisa ficar preso. Por quê? Por causa da suspensão condicional da pena. Primeiro que é uma suspensão. Segundo que é condicional. Então, se ele não cumprir as condições, volta para a pena novamente. Show de bola? Vamos então para os requisitos do sursis, galera. Requisitos. Primeiro, a pena privativa de liberdade tem que ser, e aqui a pena não abstrata, tá? A pena fixada. Porque lá na Lei 9.099 nós vamos utilizar o critério da pena abstrata. Aqui não, aqui é pena fixada. É igual a pena restritiva de direito, é pena fixada, tá? Após a sentença. E aí, galera, ou no final da sentença. E aí, galera, qual é a pena privativa de liberdade que dá ensejo ao sursis? A regra. A pena tem que ser menor ou igual a 2 anos. Se ela for menor ou igual a 2 anos, ela fica suspensa por 2 a 4 anos. E durante 2 a 4 anos ele tem que ficar cumprindo os requisitos para, ao final desse período, a pena é extinta sem ele ficar preso. Ou, segundo lugar, na pena inferior a 4 anos, no caso do sursis etário ou humanitário. Etário, se a pessoa tiver 60 anos ou mais, e no caso do humanitário, é no caso da pessoa tiver uma doença grave, tá bom? E aí a pena fica suspensa de 4 a 6 anos, ele tem que cumprir os requisitos. O principal requisito é ele não praticar mais nenhum crime, né? Segundo requisito, aqui o primeiro é a pena, o segundo, aqui é PPL, só para ficar claro, tá? Aplicada. Não é a PPL em abstrato. Segundo requisito, não ser reincidente em crime doloso. As observações que eu fiz antes, a gente mantém agora, tá? Não pode ser contravenção, se for contravenção, cabe, mesmo que seja reincidente, e tem que ser doloso, não pode ser culposo, tá bom? E circunstâncias favoráveis. Acabou? Não, tem mais um requisito, que é e não caiba pena restritiva de direito. Só que aqui, pessoal, a gente tem um problema. Qual é? É que os requisitos são muito parecidos. Por exemplo, ó, na PRD, você tem a pena por crime culposo. Não tem limite. No sursis, você tem um limite, tá? Que é de 2 anos como regra e a exceção de 4 anos. Professor, mas eu aprendi que existe também na legislação ambiental e bababá, e tem também da contravenção penal. Galera, foco no Código Penal, tá? Foco no Código Penal. Eu dou aqui para vocês o principal. E aí, pessoal, olha só. Se a pena, qualquer que seja o crime, qualquer que seja a pena for culposo, cabe PRD. Então faz diferença isso aqui? Não, não faz. Porque se cabe PRD, não cabe sursis, certo? Então aqui, esse requisito não vai dar ensejo ao sursis. Segundo, crime doloso, com pena máxima de até 4 anos. E aqui, pessoal, pena máxima de até 2 anos, pena máxima de até 4 anos, dependendo do tipo de sursis. Galera, a única diferença é que é um crime sem violência ou grave ameaça para ser PRD. O sursis não fala nada disso.
Logo, no sursi, o crime pode ser com violência ou grave ameaça. Exemplo, um camarada deu um soco no outro, praticou uma lesão corporal. Nesse caso da lesão corporal, galera, cabe PRD? Cabe pena restritiva de direito? Não, não cabe. A princípio, não cabe, tá bom? Porém, cabe sursi? Ah, tá, sursi cabe. Por quê? Porque foi praticado com violência ou grave ameaça. Não cabe pena restritiva de direito, mas cabe sursi. Próximo requisito, não ser reincidente em crime doloso, com a exceção aqui que é possível, eventualmente, se a reincidência não for específica. E aqui o requisito é praticamente igual. Aqui artigo 59, que são aquelas circunstâncias favoráveis, culpabilidade, personalidade, conduta social. Aqui é igual. E o último requisito, não caber PRD. E qual a única hipótese que não cabe PRD, mas cabe sursi? Se a PRD é como se fosse assim, ó. É como se isso aqui fosse a PRD e isso aqui fosse o sursi. Tá? Esse pedacinho aqui, ó, é a hipótese que não cabe PRD, mas cabe sursi. E que pedacinho é esse? É o crime praticado com violência ou grave ameaça, tá bom? Todos os outros crimes e eventualmente caberia sursi, já cabe PRD, tá bom? Já cabe PRD. Então, por exemplo, um furto, cabe PRD? Cabe. Cabe sursi? Não vai caber mais, porque cabe PRD. Apropriação indébita, cabe sursi? Cabe. Estou falando se a pena aplicada foi inferior a 2 anos. Cabe PRD também? Cabe. E se cabe PRD, não cabe mais sursi. Tranquilo? Então, a única hipótese que vai caber sursi sem caber PRD é se esse crime de até 2 anos, ou no caso do societário ou humanitário até 4, vamos ficar com 2, que é a regra. Se esse crime é até 2 anos, com pena aplicada de até 2 anos, for praticado com violência ou grave ameaça. E aí, galera, ó, outra observação também, tá? Não cabe PRD nos crimes da Lei Maria da Penha, tá bom? Mas cabe sursi. Só que eu vou falar lá na frente quando eu tratar com vocês Lei Maria da Penha. Mas deixa essa informação aqui para vocês. E por fim, a previsão legal. Galera, leiam depois, tá? Não deixe de ler. O examinador não pegar você numa questão de copiar e colar, tá bom? Eu já falei para vocês o principal daqui. Depois vocês leiam, vocês vão ver aqui que tem as hipóteses aqui, as condições. Nada demais. Por fim, livramento condicional. Galera, o que é o livramento condicional? Olha só, o camarada foi condenado a uma pena de reclusão de 9 anos. Ele foi condenado a uma pena de reclusão de 9 anos, tá bom? Ele vai ficar um período no regime fechado. Ele vai ficar um período no regime semiaberto. E ele vai ficar um período no regime aberto. Só que o que acontece? Dependendo do tempo do tipo de crime que ele praticou, ele pode também sair em livramento condicional. Tá? Ele pode sair em livramento condicional, que é diferente do regime aberto. No regime aberto, ele tem que ficar recolhido na casa de abergado de noite e no final de semana. Já no livramento condicional, não, ele vai para casa. Ele está livre. Deu para entender bem a diferença? Livramento condicional, ele não está preso. Ele tem requisitos, o juiz pode até fixar, mas ele não estará preso. No regime aberto, ele está, entre aspas, preso, podendo sair. Deu para entender a diferença? Show de bola. Então, agora que você entendeu o que é o livramento condicional, vamos ver quais são os requisitos dele. Primeiro, a pena tem que ser superior a 2 anos, igual ou superior. Aqui, galera, a ideia é que quando foram criados o sursi, ele foi criado junto com o livramento condicional. Foram criados dois institutos juntos. São institutos que a gente chama desencarcerizadores. No sursi, a pessoa nem chega a ficar presa. No livramento condicional, ela é solta antes da hora. Show de bola? Requisitos, galera. O segundo requisito é o principal, que é o requisito temporal. Esse requisito temporal aqui, pessoal, pode ser 1/3 da pena, metade da pena, 2/3 da pena, ou não cabe livramento condicional, tá? A gente vai ver esses requisitos daqui a pouco. Mas, por exemplo, 1/3 da pena. No caso do crime que foi de 9 anos, vamos supor, tá? Isso aqui tudo são 9 anos.
Isso aqui tudo são 9 anos. Se ele praticou um crime e foi condenado a 9 anos de prisão, pessoal, digamos que esse crime cumpriu esse primeiro requisito aqui de 1/3. Galera, cumpriu 1/3, ele já sai de livramento condicional. Ele nem vai para o semiaberto, nem vai para o aberto. Ele já sai em livramento condicional. Dependendo do crime, ele tem que cumprir a metade. Ele já sai no livramento condicional. Dependendo do crime, ele tem que cumprir 2/3. Ele já sai em livramento condicional. Dependendo do crime, ele não sai em livramento condicional. Ele tem que ficar no aberto até o final da pena. Deu para entender bem como é que funciona? Show de bola. Vamos continuar, depois a gente vai analisar essas hipóteses aqui, tá bom? Pronto, próximo. Reparação do dano, se possível. O terceiro requisito é, ele tem que reparar o dano. Então, primeiro requisito, ele precisa ter uma pena maior ou igual a 2 anos. Segundo requisito, ele tem que cumprir um tempo mínimo de pena. Em alguns casos não vai caber, tá? Quais são os casos? Se ele for reincidente em crime hediondo ou se o crime hediondo que ele praticar tiver resultado morte. Nessas duas hipóteses, não cabem livramento condicional, independentemente do tempo que ele pratique, ele cumpra de pena. Show de bola? Esse terceiro requisito, reparação do dano. Quarto requisito, ele tem que comprovar bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Isso aqui, antes do pacote anticrime, era um problema. O camarada ele não podia progredir de regime, mas a jurisprudência dizia que ele podia sair em livramento condicional. O camarada praticou uma falta grave no presídio e vai para a rua. Mas porque a legislação dizia que ele não podia progredir, mas não dizia que ele não podia ter livramento condicional. Então veio o pacote anticrime e corrigiu isso. Depois, pessoal, nós temos o bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído. Quer dizer, ele nem pode progredir. Se ele não quiser trabalhar, ele recebeu um trabalho, não quis trabalhar, ele nem pode progredir de regime, nem pode sair em livramento condicional. E por fim, provar que tem aptidão para subsistência do trabalho lá de fora. Isso aqui, na prática, nem é considerado. E aí vem a previsão legal, que você precisa ler, tá bom? Você precisa ler. E aí, galera, o que eu vou acrescentar aqui para vocês, tá? Eu vou ler com vocês os requisitos, tá bom? Eu vou ler com vocês os requisitos. O primeiro, temporal, cumprido mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Aqui, galera, é o primeiro requisito. Não ser reincidente em crime doloso e ter bons antecedentes. Segundo requisito, cumprido mais da metade se for reincidente, tá? E lá na frente, nós vamos ver mais um requisito. Cumprido mais de 2/3 nos casos de condenação por crime hediondo e os equiparados, né, que é o TTT, se o apenado não for reincidente específico. Tá bom? Em crimes dessa natureza, ou seja, em crimes hediondos. É o que a gente colocou aqui, pessoal, ó. 1/3 é pro caso dele não ser reincidente em crimes dolosos, mas bons antecedentes. O segundo requisito aqui, pessoal, é para em caso de reincidência. E aqui, não ser o crime hediondo. Por quê? Porque se for crime hediondo, já entra no 2/3, tá? E tem duas hipóteses que não cabem livramento condicional. Quais são elas? Se ele for reincidente em crime hediondo ou se o crime hediondo tiver resultado morte. Isso aqui veio com um pacote anticrime, tá lá previsto no artigo 112 da LEP. Show de bola? Deu para entender o requisito temporal? Se você notar, pessoal, eu coloquei aqui também esse requisito, não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses. Por quê? Isso aqui é a novidade do pacote anticrime e tem uma certa incidência em prova.
não no nível de prova de vocês, tá? Mas se cair alguma coisa dessa comprovação aqui, será isso aqui certamente. É uma novidade legislativa importante. E aí tem a previsão legal, que depois você acaba de ler. E assim, galera, nós encerramos o nosso conteúdo. E agora eu vou tratar com vocês dos principais tópicos da nossa aula, que é essa parte aqui eu sei a parte que vocês amam. Mas já vou adiantar para vocês, pessoal, é a última vez que eu coloco essa parte aqui para a galera do YouTube. Por quê? Porque o pessoal da plataforma está reclamando. Poxa, professor, você dá tudo lá no YouTube, não valoriza a gente que está pagando, está ajudando a manter o curso, está ajudando a manter as aulas. E de fato, galera, eu tenho que prestigiar a galera que está contribuindo para a continuidade dessas aulas. Então, para prestigiá-los, a partir da próxima aula, esse pedaço aqui eu vou destinar somente para a galera interna, tá bom? Da nossa plataforma. Vamos lá. Primeiro tópico. Saber as espécies de pena e diferenciar, e a diferença básica entre elas. Galera, o que significa isso? Saber as 3 espécies de pena. Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Tranquilo? Tem que saber o básico de cada uma delas, tá? E a diferença entre elas? Qual é a diferença? Privativa de liberdade priva da liberdade. Ela pode ser tanto de reclusão como de detenção. O regime pode ser fechado, semiaberto e aberto. Show? PRD. Podem ser 5 espécies. E tem também seus requisitos. Pena de multa. Você tem que saber somente que ela é aplicada em dias multa e depois é fixado o valor do dia. Show de bola? E que a de multa é cumulativa. Depois saber as modalidades e requisitos da PPL, acabei de comentar aqui. Saber as espécies e requisitos da pena restritiva de direito. Lembrando que, no caso da pena restritiva de direito, se for crime doloso, não pode ser praticado com violência ou grave ameaça. O sursi, quais são os requisitos do sursi? E aqui são os mesmos requisitos quase da PRD, só que a diferença é que a pena aplicada máxima é de até 2 anos. E também pode crime de violência ou grave ameaça. E lá para a Lei Maria da Penha, a gente tem que levar em consideração que cabe sursi. Não cabe PRD, mas cabe sursi. Depois nós temos o livramento condicional, que tem os seus requisitos. O que eu destaco para vocês é o requisito temporal e também não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. É o principal. E por fim, lembrar que essa matéria tem baixa probabilidade de cair na prova, é muito literalista e que você tem que ter foco em lei seca. É ler o código, tá bom, pessoal? Se você ler o nosso slide, você já vai estar, assim, bem. Mas eu recomendo ler o código. Isso aqui é para te capacitar para ler o código. Tá bom, galera? Forte abraço para todos, bons estudos e sucesso. Não deixa de dar uma olhadinha no nosso link aqui embaixo, galera, do nosso curso. Fizemos uma página de venda novíssima, tá linda. Vê lá as vantagens que você terá de assinar o nosso curso, ou pelo menos vai lá, pelo menos visitar a página de vendas, tá bom? Tem link também da apostila, tem link também do simulado de direito administrativo e posteriormente terá os links dos outros simulados também, tá bom, galera? Forte abraço para todos.